Meus queridos, como é bom estarmos novamente aqui, meditando com você, que nos acompanha sempre com tanto carinho, o Santo Evangelho proposto pela liturgia deste domingo, o 29º domingo do tempo comum, ano litúrgico C. E comecemos pelo tema, pelo grande título que podemos dar para o Evangelho deste domingo, que poderia ser o seguinte: Deus faz justiça aos marginalizados. Isso mesmo. Deus faz justiça aos marginalizados. O capítulo 18 do Evangelho de Lucas, que é este que nós vamos ler, começa com o ensinamento de Jesus que não é sobre oração, mas sobre fé. Não uma oração insistente, mas a fé insistente. O que significa a fé? Significa confiar, acreditar profundamente que Deus realiza o seu plano. E qual é o plano de Deus? Seu reino, seu reinado. Sobre oração, Jesus já falara extensivamente aos seus discípulos no capítulo 12 e em outros capítulos de Lucas. Ele apresentou Deus como um pai que cuida bem de seus filhos, um pai que não somente atende às necessidades deles, mas se antecipa a elas. Um pai que, como Jesus disse, sabe o que precisamos. Portanto, não há necessidade de listar nossos pedidos a Ele, porque o Pai já os conhece. E Jesus, concluindo este ensinamento sobre oração, disse: buscai, pois, o seu reino, e essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Está lá em Lucas capítulo 12, versículo 31. O reino é o objeto da oração de Jesus. Tanto que Jesus, na oração do Pai Nosso, o inserirá com o pedido: venha a nós o vosso reino. É o que rezamos no Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino. O que é este reino? Ora, é uma sociedade alternativa. Portanto, essa passagem que estamos lendo agora, capítulo 18, versículos de 1 a 8 do Evangelho segundo Lucas, não é um ensinamento sobre a insistência da oração para um Deus que é surdo e deve ser implorado. Não, este seria o Deus dos pagãos. Ele não é o Pai de Jesus. Então, vamos mergulhar agora no texto que nos é proposto como leitura neste domingo. Capítulo 18, versículo 1. Jesus lhes propôs uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de orar sempre, sem nunca desistir. É um ensinamento sobre a certeza das promessas de Deus que se cumprem, mesmo que na aparência possa parecer o contrário. Jesus está se dirigindo aos discípulos, esses discípulos que mostraram que não têm o mínimo dessa confiança em Deus. Aqui, o ensino não é sobre a oração. A oração é um meio, mas o ensino é sobre a justiça. De fato, o termo justiça, neste Evangelho, aparecerá 4 vezes. Nessa passagem do Evangelho, aparecerá 4 vezes. É a justiça do reino, essa sociedade alternativa que Jesus veio propor. Prossigamos agora o versículo 2 do capítulo 18 de Lucas. Numa cidade havia um juiz que não tinha temor a Deus, nem respeito por homem algum. O retrato que Jesus faz do juiz é de uma pessoa poderosa e soberba. E o anúncio que Maria fez neste evangelho com seu canto nos lembra imediatamente qual é o plano de Deus para a criação. Mas um plano que, para ser realizado, precisa da colaboração das pessoas. Maria, em seu cântico Magnificat, havia dito que Deus dispersou os soberbos, depôs os poderosos de seus tronos. Está lá em Lucas capítulo 1, 51b e 52a. E aqui temos um poderoso que é soberbo, orgulhoso. Prossegue Maria. Exaltou os de condição humilde, encheu de bens os famintos e despediu os ricos sem nada. Isso está em Lucas capítulo 1, versículos 52b ao 53. Este é o plano de Deus e é nesta confiança que Jesus insiste. Esta é a fé que seus discípulos devem ter e para a qual devem agir e colaborar. Prossigamos.
No versículo 3, lemos: na mesma cidade havia uma viúva que procurava o juiz e lhe pedia: faze-me justiça contra o meu adversário. A imagem da viúva na Bíblia representa a pessoa que, não tendo um homem que pense nela, está à mercê de todos. É a pessoa marginalizada por completo, sem proteção, a mais necessitada das pessoas na sociedade. E Deus, na Bíblia, é chamado de o defensor das viúvas, em um dos Salmos, por exemplo. Porque Deus se preocupa com essas criaturas que são marginalizadas. Esta é a primeira vez que aparece o termo justiça nesta passagem, e ela vai voltar outras 3 vezes. Vamos ler agora o capítulo 18, versículos de 4 a 5, que dizem: durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim, pensou: não tenho temor a Deus, nem respeito por homem algum, mas como essa viúva está me importunando, vou fazer-lhe justiça, para que não venha por fim a me agredir. O juiz reconhece que não teme a Deus. O retrato que Jesus faz do poderoso é atroz. Quando o juiz diz me agredir, literalmente no texto grego está fazer um olho roxo. Fazer um olho roxo era uma expressão que significava prejudicar sua reputação. O juiz está preocupado com sua reputação e nada mais. Por isso pensa em ceder ao pedido de justiça dessa pobre viúva. Vejamos agora os versículos de 6 a 8a, que dizem: e o Senhor acrescentou: escutai bem o que esse juiz injusto diz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam dia e noite? Ele os fará esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Este é um convite aos seus discípulos. E aqui está a lição que Jesus dá. Gritar dia e noite, nos Salmos do Antigo Testamento, é uma imagem do clamor dos oprimidos. Assim, Jesus garante que o plano de Deus para a humanidade, que é o reino, uma sociedade alternativa, será onde os falsos valores do ter, do mandar e do ascender sejam contrastados, substituídos com os valores justos, aqueles que criam a fraternidade, ou seja, compartilhar, descer, rebaixar-se e servir. Este é o reino de Deus, a sociedade alternativa. Jesus nos assegura que isso se realiza, mas para isso seus discípulos devem colaborar com ele, rompendo com esses falsos valores da sociedade. Se não o fizerem, este reino não poderá ser realizado. E agora, finalmente, a última parte do versículo 8º e também dessa passagem que estamos analisando, que diz o seguinte: o Filho do Homem, porém, quando vier, encontrará fé sobre a terra? É por isso que Jesus conclui com essa expressão que parece cheia de amargura. O Filho do Homem, isto é, Jesus, vem com a destruição de Jerusalém. Quando Jerusalém é destruída, a vinda do Filho do Homem é anunciada. E, na verdade, ele não encontra fé. O Evangelho de Lucas termina amargamente mostrando os discípulos de Jesus que, apesar de todos os ensinamentos dele, apesar de tudo que Jesus disse, ainda continuam frequentando o templo. Aquele covil de ladrões que Jesus denunciou e cuja destruição ele anunciou ainda representa um valor para os discípulos. Os discípulos continuam no final do Evangelho, no final de tudo, valorizando o templo. Ou seja, eles não foram capazes de romper com o passado, com a instituição, com o poder. E então, se eles não rompem com isso, o reino de Deus, que é essa sociedade alternativa, não pode surgir nesta terra. Pois bem, essa é a belíssima e profundíssima reflexão que Frei Alberto Maggi nos oferece hoje. Vamos agora a uma meditação que eu pessoalmente faço. E começo citando o livro de Provérbios da Bíblia, capítulo 21, versículo 15, que diz:
Quando se faz justiça, o justo se alegra, mas os malfeitores se apavoram. Vou repetir. Quando se faz justiça, o justo se alegra, mas os malfeitores se apavoram. Meus queridos, minhas queridas, é impressionante os links, para empregar uma linguagem atual da informática, que o evangelista cria ao redor dessa parábola. O primeiro link é oração, o segundo fé e o terceiro justiça. Oração, fé e justiça. Tudo isso está interligado no dizer do evangelista. E na base da oração está a fé, que significa, segundo Frei Alberto Maggi, confiar, acreditar profundamente que Deus realiza o seu plano. E qual é o plano de Deus? Seu reino. E o reino de Deus é, sobretudo, uma sociedade de justiça. Então, oração, fé e justiça. Uma sociedade onde predomina a partilha, a humildade e o serviço ao próximo. Portanto, uma sociedade contrária a esta em que vivemos, onde o lucro, o dinheiro, o poder e a fama estão acima de todo o resto, inclusive dos seres humanos. A chave de compreensão dessa parábola do juiz injusto e desumano e a viúva explorada está na sede de justiça. Isso mesmo, a chave é a sede de justiça. Pois era essa vontade de justiça que motivava a viúva em sua luta, em sua insistência e perseverança na busca pelos seus direitos, pela sua dignidade. Esse juiz encarna perfeitamente os poderosos, que não temem a justiça de Deus, não respeitam a dignidade nem os direitos dos pobres. Enfim, os poderosos não têm fé, não creem, nem buscam realizar a vontade de Deus, o plano dele nesta terra. Eles já possuem os seus próprios planos e interesses, os quais visam seu benefício e sucesso pessoais. É preciso ficar claro que os tais escolhidos de Deus, que clamam por ele dia e noite, como está lá em Lucas 18, versículo 7, não são os membros da igreja, mas os pobres de todos os povos, que gritam pedindo justiça. Como Jesus já lhes havia dito, vosso é o reino de Deus. Ele promete o reino de Deus aos pobres. Está lá em Lucas capítulo 6, versículo 20. Portanto, a fé que deve nos dar alento, nos estimular ao encontro com Deus e o seu reino, é aquela que teve a viúva injustiçada, a qual é modelo de indignação, resistência ativa e modelo de coragem para reclamar justiça aos poderosos desumanos desta terra. O renomado teólogo alemão Johann Baptist Metz, que viveu de 1928 a 2019, certamente tinha razão ao denunciar que, na espiritualidade cristã, há demasiados cânticos e poucos gritos de indignação, demasiada complacência e pouca nostalgia de um mundo mais humano, demasiado consolo e pouca fome de justiça. Pois bem, meus queridos, concluindo esta reflexão, eu vos convido agora a orarem comigo, à luz desta bela oração que já começa a aparecer em sua tela. Deus, fiel às promessas, quando o cansaço pesa sobre nós e o desânimo nos toma, dá vigor à nossa força. Muitas são as nossas dores, muitas as nossas expectativas, grandes as nossas esperanças. Tu, Pai, vem em nosso socorro e mostra-nos o teu amor. Envia sobre nós o teu espírito de paz e de unidade. Que ele seja a inspiração da nossa oração, o fogo da nossa esperança, o germe da nossa fé, o ardor da gratidão. Por Jesus, nosso Redentor, tu nos curas da mais terrível lepra, a do pecado. Tenha piedade de nós, dá-nos o perdão que nos liberta da opressão do mal,
porque sempre elevamos a Ti o hino de ação de graças e o cântico da nossa gratidão, para dar testemunho aos nossos irmãos e alegrar-nos junto àqueles que Te são gratos do dom dessa fé viva que opera nossa salvação. Amém. Agradeço muito a sua audiência aqui pela TV Canal 10 de Fernandópolis. Deus abençoe você, os seus entes queridos e até o próximo final de semana, se Deus quiser.